Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões, e nós iremos dar início a mais uma aula do curso de Missiologia. Nesse momento, iremos tratar sobre o estilo de vida no reino. Essa é a 16ª aula, onde iremos tratar sobre o estilo de vida no reino. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero já estar te passando a primeira palavra-chave desse estudo. A palavra é amor. Essa é a primeira senha desse vídeo aula dessa disciplina. E também quero lhe pedir para que você se inscreva no nosso canal do STM, Seminário Teológico de Missões, no YouTube, e também vai deixando o seu like, vai compartilhando esse vídeo, que você estará nos ajudando a fazer a obra missionária, a obra de Deus. Vamos dar início à nossa aula. Iremos tratar sobre o estilo de vida no reino. O estilo de vida no reino. Na letra A do seu material didático, que já disponibilizamos para você, na letra A está escrito mudança de autoridade. Nesse novo estilo de vida no reino de Deus, nós temos uma mudança de autoridades. Fomos libertos do domínio ou reinado ou chefia de Satanás e estamos agora sobre a autoridade totalmente nova, a do Senhor Jesus Cristo. À medida que o cristão começa a crescer em sua nova vida no Senhor, ele descobre que a única maneira pela qual usufrui a nossa vida no reino de Deus é através de um correto relacionamento com Jesus. Veja esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Bem no início da nossa vida com Deus, esse relacionamento assume duas formas distintas. São elas, primeiro, Salvador. Segundo, ele é nosso Senhor. Em primeiro lugar, como Salvador, Jesus, este é o primeiro relacionamento que é possível termos com Jesus. Não podemos conhecer a Deus na qualidade de pai, nem amigo, até que, primeiramente, tenhamos tido uma revelação de Jesus como Salvador, aquele que morreu por nós e nos resgatou do reino de Satanás. Jesus nos salvou. Em primeiro lugar, Jesus nos salvou do julgamento de Deus, onde toda a humanidade estaria condenada. E, em segundo lugar, Jesus nos salvou do poder de Satanás. No seu material didático, temos aqui alguns textos que você pode estar acompanhando aí na sua apostila. E na letra C, ele nos salvou de nós próprios. Ele nos salvou do nosso próprio eu. Veja esse texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Ele é o Salvador, ele é a causa da salvação de todos aqueles que creem no seu nome e lhe obedecem. E, em segundo lugar, ele é Senhor. O nosso conhecimento de Jesus como Salvador nos introduz no reino de Deus. Porém, não é aí que o nosso relacionamento com ele termina. Uma vez que estamos dentro do seu reino, nosso relacionamento com ele assume dramaticamente e novas mudanças. Agora, o conhecemos não meramente como Salvador, mas também como Senhor. O nosso Senhor, ele é o rei em seu reino, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E veja também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema,
E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando entramos no reino da luz, podemos desfrutar daquilo para o qual fomos criados, um amoroso relacionamento com o Senhor. Por causa disso, quando Jesus se torna Senhor de nossa vida, descobrimos que esse domínio nos tira do caos, do pecado e nos coloca numa ordem de paz divina. Vamos agora para a letra B do nosso material didático. Na letra B do nosso material didático fala sobre o cidadão modelo. Veja esse texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, muito embora fosse o rei dos reis, tornou-se um servo. Ele é o exemplo de como é o verdadeiro cidadão do seu reino. Veja 1 João, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15, o que nos diz esse texto da palavra de Deus. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus, ele dá um exemplo de servo. Então, dentro deste modelo de cidadão, de um novo cidadão, devemos ser servos, assim como Jesus foi servo dos seus discípulos, lavando os pés uns dos outros. Na letra C do nosso material didático, fala os súditos do rei. Mas antes de entrarmos na letra C da nossa apostila, eu quero te passar a segunda palavra-chave desse vídeo aula, é a palavra paz. Paz é a segunda palavra, a segunda senha desse vídeo. Letra C fala os súditos do rei. Na qualidade de membros do reino de Cristo, entramos num relacionamento mestre-servo com ele. Veja esse texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus veio para fazer a vontade de seu Pai, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao versículo 9. Em sua vida cotidiana, ele demonstrou como é, de fato, o estilo de vida do reino, em uma vivência para agradar a Deus. Devemos ter um coração de servo, exatamente como o coração de Jesus foi para com todos aqueles que ele cercava. Muitos cristãos não gostam do conceito de servos, de sermos servos, porque isso parece que nos torna inferiores aos outros. Na Bíblia, porém, encontramos 4 interessantes paradoxos. Primeiro, na escravidão há liberdade. Veja esse texto de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em primeiro lugar, dentro da escravidão, nós obtemos a liberdade. Sendo escravos de Cristo, somos libertos do pecado. Em segundo lugar, no fato de sermos servo, há uma grandeza. Veja esse texto de Mateus, capítulo 23, versículo 11 ao versículo de número 12. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Em terceiro lugar, na humanidade há exaltação. Veja o texto de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino de Deus. Na submissão à autoridade. O centurião romano, um líder militar de 100 soldados, que veio falar com Jesus,
compreendia esse princípio. Veja esse texto de Lucas, capítulo 7, versículos de número 7 e versículo 8. E, portanto, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazei isto, e ele o fez. Nós vemos nesse texto o centurião romano pedindo uma palavra ao Senhor, se submetendo à autoridade do Senhor Jesus Cristo, dizendo que somente uma palavra dele seria suficiente para que seu servo fosse curado. Pelo fato de o centurião estar sob autoridade, ele pôde exercer autoridade e prontamente se submeteu à autoridade de Jesus. O estilo de vida do reino de Deus é uma atitude de submissão e obediência a Deus. É muito importante que, dentro desse novo estilo de vida, nós possamos nos submeter à palavra de Deus e obedecer os direcionamentos que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado para desenvolver a obra de Deus, para desenvolver a obra missionária. Submeter à vontade de Deus, não com relutância, devido a um temor ou por um dever, mas sim, em primeiro lugar, por que devemos nos submeter à vontade de Deus? Por causa de tudo que ele fez por nós. Tudo que Jesus fez por nós é o suficiente para nos submetermos à sua vontade. Veja esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segunda razão, porque devemos nos submeter à vontade de Deus, porque fazendo isso, encontramos a nossa realização. Veja o que o salmista falou no Salmo de número 40, versículo de número 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A alegria do salmista nesse salmo era fazer a vontade de Deus. A lei do Senhor estava guardado dentro do seu coração. Isso serve de exemplo para todos nós. Na letra C, a terceira razão pela qual devemos manter essa submissão à autoridade de Deus é por causa do amor. O amor é a causa pela qual nos submetemos à vontade de Deus e à sua palavra. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo de número 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A prova de que amamos ao Senhor é guardarmos os seus mandamentos. A palavra de Deus deve ser guardada em nosso coração e assim provaremos que amamos a Deus. Vamos agora para a letra D do nosso material didático. Mas antes de entrarmos na letra D, quero te passar a terceira palavra, que é a terceira senha desse vídeo aula, que é a palavra felicidade. Essa é a terceira palavra-chave. A primeira, amor. A segunda é paz. A terceira, felicidade. Tome nota de todas essas palavras, que será muito importante na hora da emissão do seu certificado. Na letra D, fala os frutos do reino. Para estarmos dentro do reino de Deus, precisamos nos submeter a Jesus como Salvador, como Senhor, termos um estilo de vida dentro desse reino, um estilo de vida em obediência à sua palavra, mas também precisamos ser súditos, servos de Deus e precisamos frutificar para a glória do nome do Senhor. Veja comigo esse texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos, e cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama
para o seu reino e glória. Em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus disse que o reino pertencia àqueles que der os seus frutos. O reino, os frutos do reino são explicados em várias passagens bíblicas. Os frutos do reino são amor, alegria e paz. Veja esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Em segundo lugar, os frutos do reino é bondade, retidão e verdade. Efésios capítulo 5, versículo 9. Veja comigo esse texto. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E em terceiro lugar, os frutos desse reino é retidão, paz e alegria. Veja esse texto de Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Já fomos criados por Deus, também fomos criados para o seu reino e para o seu estilo de vida. Os frutos desse reino são simplesmente o resultado natural, final e visível da operação do milagre do novo nascimento que o Espírito Santo executou em vós. A nossa responsabilidade na qualidade de cidadãos do reino de Deus é vivermos como as pessoas que somos agora. Veja esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de número 9 e versículo 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Estas são as instruções de Paulo, a oração de Paulo, o desejo de Paulo para com a igreja de Corinto. Ou seja, o desejo dele era que aquela igreja recém-criada, recém-formada, estabelecida, ela tivesse um novo estilo de vida dentro daquela sociedade ali onde ela estava implantada, não como um estilo de vida humanamente falando, mas dentro de novos princípios, de novos conceitos, conceitos dentro da vontade de Deus, respeitando e vivendo segundo os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Nós estamos chegando a mais o final de uma aula e nós nos veremos na próxima aula, mas não se esqueça de estar compartilhando este vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e nos veremos na próxima aula em o nome do Senhor Jesus Cristo.